Olá, o meu nome é Dalva Luz. Eu sou a criadora e coordenadora do curso de formação em mediação familiar sistêmica. Que alegria ver você interessado, interessada, ver esse seu interesse pelo curso de mediação familiar sistêmica. É com muito carinho que recebo você aqui, neste momento, neste ambiente virtual, para fazermos juntos esta caminhada, esta jornada de cura, de transformação, de crescimento pessoal e de crescimento profissional também. Então, vamos lá, estamos prontos? Antes de começarmos esta caminhada, eu queria fazer para você a apresentação do curso, a estrutura do curso, de que forma vamos caminhar, em que direção vamos caminhar, o que estamos buscando, aonde vamos chegar. Então, para isso, é claro que a gente faz uma estrutura lógica, né, como é que se diz, de deslocamento do aprendizado, de crescimento de aprendizado. Então, eu imaginei várias formas de fazer essa apresentação para você. Depois eu pensei, eu vou fazer a apresentação numa forma de aula, de uma aula normal, como se eu estivesse aqui, ao invés de apresentando o curso, ministrando uma aula sobre o curso. Por que essa minha opção? Porque desta forma, você já vai conhecendo mais ou menos como é o meu estilo em sala de aula, qual é a minha metodologia, de que forma é que eu dou aula, de que forma é que eu me comporto em sala de aula. Então, eu sempre ministro minhas aulas com o uso de slides, além de outros recursos, mas sempre minhas aulas têm slides. Por que que eu tenho assim essa preferência? Na realidade, a proporção que eu vou explicando a aula, o tema, o aluno vai acompanhando aquela explicação no pequeno textozinho que tem no slide. Se muitas vezes eu falo um pouco mais rápido ou fica incompreensível, o que é que o aluno pode fazer? Eu volto o slide, leio esse pedacinho e depois ouço a explicação da professora. Então, sempre com o slide, dá mais segurança para o aluno acompanhar a minha fala e a leitura. E caso você tenha dúvidas e não consiga, mesmo retomando o slide, mesmo lendo, mesmo utilizando a bibliografia indicada, você não consiga, como é que se diz assim, esclarecer a dúvida, não tem nenhum problema. É só anotar a dúvida e que nós vamos esclarecer a posteriores, em várias aulas que teremos diretamente telepresencial com você. Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda, e eu estou e sou muito grata pela presença de vocês e pelo interesse nos estudos da mediação familiar sistêmica. Então, estamos combinados, vamos começar. Eu vou começar no meu estilo de aula, e aí vocês já vão vendo como é que eu ministro o meu curso. Vamos abrir o slide. Pronto. Aqui estamos. Uma tela inicial, curso de formação em mediação familiar sistêmica. E aí, vocês sabem que um curso nós não fazemos, não criamos, não idealizamos um curso assim, sem um propósito, sem ter antes alguma coisa que lhe envolva, que lhe traga para esse lugar do curso.
Às vezes, nós ministramos uma aula, uma palestra, isso é uma coisa. Agora, quando nós fazemos um curso, idealizamos um curso de formação com 120 horas, aí já começa a ficar um pouquinho diferente. Nós já temos objetivos, nós já temos desejos, nós já temos expectativas. O que é que nós queremos passar? O que é que eu quero que meu aluno receba? Qual será a minha entrega? Entendeu? E como começou isso? De onde começou isso? Como começou a história dessa minha forma, desse meu método de atender? E que eu utilizo ele na mediação. Como começou, entendeu? Essa forma de utilizar este método de atendimento sistêmico, tanto na advocacia quanto na mediação. Então, a gente vai para um pouquinho da minha história, pequenininho, é só para a gente começar. Então, abrindo um pouquinho da minha trajetória de estudo, eu tenho uma formação em advocacia, mas eu só trabalho com advocacia colaborativa, advocacia consensual, sou professora de licenciatura plena, e o interessante, eu sempre trabalhei como advogada e como professora, sempre lecionei, sempre ministrei cursos como professora, né? E em sala de aula por mais de 30 anos. Mas o que me despertou foi, na advocacia, o atendimento às famílias. Tudo que eu queria era fazer um atendimento diferenciado, um atendimento que transformasse aqueles conflitos, um atendimento assim que humanizado, que olhasse para a dor de cada um também, que não fosse somente escrever uma petição inicial, que não fosse somente estar substituindo nomes de outros clientes, porque a tese era igual. As famílias não são iguais, as histórias não são iguais, as dores não se sentem da mesma forma. Então, aquela letra pronta, que parecia que cabia em todas as ações do mesmo gênero, na realidade, não representava nada de cada um que estavam ali com a sua dor. Então, para melhorar este atendimento, eu busquei, né? Já tinha um atendimento diferenciado, mas para melhorar, eu busquei o curso de especialização em psicoterapia sistêmica. Aí sim, aí abriu meus horizontes. Ao estudar o pensamento sistêmico, ao ver a família como um sistema, ao poder entender o que estava por trás dos conflitos familiares, aí é como quem diz, eu comecei a poder ajudar muito mais os meus clientes e sem precisar estar o tempo todo no Poder Judiciário litigando. Daí que eu só trabalho com advocacia consensual já há muitos e muitos anos. Quando chegou em 2014, eu caminhei pelo viés da mediação, né? Que a mediação, a lei foi em 2015, em 2014, 2013, 2014, eu já estava já fazendo cursos de mediação. Então, durante esses cursos de mediação, eu fui sentindo o como se acoplava o atendimento sistêmico, tanto com a advocacia consensual, como com a mediação sistêmica. Então, eu fui, não foi um curso que foi assim, eu elaborei o curso, me sentei e fiz, não. O curso ele foi crescendo, cada vez mais ele foi crescendo, e eu buscando estudos na área da mediação. Eu já fazia advocacia familiar, eu sempre trabalhei com famílias, né? E aí eu fui fazer o curso de mediação
na abordagem de Harvard, eu fui fazer lá em Nova York, fiz a transformativa com o criador da própria abordagem, né, que é Vogler, fui fazer o curso da circular narrativa, fiz também com o professor Vesula, a abordagem dele é emancipatória e responsável, muito bom também. Mas todo esse aprendizado, todos esses cursos, além de outros cursos, mediação judicial, instrutora judicial, todos esses cursos e especializações foram de grande crescimento para mim, mas, ao mesmo tempo, eu fui me definindo no meu lugar de mediadora. Que mediadora é que eu sou? Eu, em que pese ter feito várias abordagens da mediação, eu, como psicoterapeuta sistêmica, como uma estudiosa do pensamento sistêmico, então eu me senti confortável trabalhando e atendendo, entendeu? Com o atendimento sistêmico com base no pensamento sistêmico. Então, essa é mais ou menos essa historinha que eu trago aqui para vocês de uma maneira assim bem pequenininha. O curso de formação nasceu da minha preocupação em melhorar cada vez mais a qualidade dos meus atendimentos, enquanto advogada da área de família. Então, me especializei em terapia familiar sistêmica, com o objetivo de melhor compreender o que estava por trás das demandas familiares e poder oferecer aos meus clientes um atendimento de excelência, transformador e humanizado. Esse era o meu objetivo e, graças a Deus, eu consegui. E isto fez toda a diferença no meu sucesso financeiro e na minha realização profissional. Eu consegui crescer mais profissionalmente e, claro, com toda a bagagem, com toda essa estrutura, entendeu? Eu posso também fazer cobranças de honorários adequados à minha especialização. Então, foi mais ou menos assim. E eu ainda imaginei, eu posso agora, sempre fui professora, né? Eu já disse a vocês, sempre fui professora, eu disse, eu posso agora, como se diz, transmitir, passar esse método para outras pessoas, para que elas também possam se transformar, transformar o outro. Ter um atendimento humanizado e também poder estar bem no mercado, fazer uma diferença no mercado, ser uma excelência no mercado da mediação familiar. Está entre os melhores. E então, eu comecei a idealizar o curso. O curso, ele não começou com essas 120 horas, ele foi crescendo à medida que os alunos iam demandando um maior aprendizado, aprofundamento do curso. Então, quando eu idealizei o curso de formação em mediação familiar sistêmica, o meu foco era formar mediadores com uma postura e uma percepção sistêmica na gestão dos conflitos familiares, para propiciar a construção de uma mediação familiar humanizada. Então, eu não tinha, não, eu tenho este foco, formar mediadores com postura e percepção sistêmica, que possa atender a família e compreender o sistema familiar, a estrutura e a dinâmica do sistema familiar. E compreender também a dinâmica e a estrutura da sua própria família. Porque quando não conhecemos a nossa família,
a estrutura e o funcionamento da nossa família. Como vamos poder conhecer, trabalhar com outras famílias? Então, o curso de mediação familiar sistêmica, ele visa olhar para você e seu sistema familiar. Você e suas demandas com seu sistema. E depois, vamos agora trabalhar os outros sistemas e as outras demandas? Então, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo, é para isto que eu trabalho. Então, com esse foco, me vieram, né? Não vieram, mas interrogações. Como formar mediadores com a postura e percepção sistêmica? Ora, eu já tenho o curso de especialização em psicoterapia sistêmica. Mas e meus alunos? Será que todos são sistêmicos? Será que todos são psicólogos? Todos são terapeutas? Não. O curso de mediação familiar sistêmica é multidisciplinar. Tem advogados, assistente social, administradores, pedagogos, entendeu? Matemáticos, eu já tive alunos da área da matemática, da contabilidade, porque gosta do pensamento sistêmico. Então, como que eu ia formar mediadores sistêmicos, que a mediação também é multidisciplinar, qualquer profissional da área de curso superior pode ter uma formação em mediação. Mas como formar mediadores sistêmicos? Essa era a minha interrogação. E eu comecei meu trabalho de estudos na elaboração do curso. E então, claro que a minha referência se fez presente de imediato, né? Como que eu vou formar mediadores sistêmicos? Eu vou formar mediadores sistêmicos ministrando um curso de mediação com base no pensamento sistêmico. Por quê? Porque pensar sistemicamente implica reconhecer o sujeito em seu contexto, de que os fatos não são previsíveis, não são controlados, e de que o profissional faz parte do sistema ao qual ele intervém. Nós, mediadores, co-criamos novas realidades ao final, junto com os mediados. Assim, ao fazer uso do pensamento sistêmico, o profissional, o mediador, amplia o seu olhar sobre a situação, questiona a problemática apresentada e trabalha com as pessoas envolvidas alternativas de modos mais funcionais de relacionamentos, de modos mais saudáveis de relacionamento. Então, tem essa figurinha aqui do lado, que é a primeira figura que vocês estão vendo, com a estrutura sistêmica. Quando estamos trabalhando com pensamento sistêmico, nós não olhamos o sujeito somente, como aqui está. Eu vou passar aqui o mouse. Aqui somente o sujeito. Nós olhamos para o sujeito e as suas relações. O foco da mediação familiar sistêmica está onde, gente? Nas relações. Não é o sujeito em si, é o sujeito nesse contexto relacional. Não é contexto como um lugar físico, é um contexto relacional. Então, foi com base no pensamento sistêmico que eu criei o curso de mediação familiar sistêmica. E aí já veio outro questionamento. Que habilidades e conhecimentos vamos desenvolver nesse curso? Quais as habilidades que eu preciso trabalhar com vocês para que vocês sejam mediadores familiares de excelência?
mediadores familiares com competência e que faça a diferença no mercado da mediação familiar. Então, eu fiz o seguinte, eu estruturei o curso em 5 módulos. O módulo 1, eu deixei todo para o estudo da nossa base epistemológica. A mediação familiar, ela é uma prática sistêmica. Em sendo uma prática sistêmica, nós precisamos saber qual é a fundamentação teórica dessa prática sistêmica. Então, eu fui exatamente no módulo 1, é um módulo totalmente teórico. São as bases que fundamentam a prática da mediação familiar sistêmica. No módulo 2, como o nosso curso, o prato, como se diz, né? A casa cheia é a família, então, o módulo 2, nós vamos trabalhar a família como um sistema. Se eu estou estudando e trabalhando com vocês com a teoria dos sistemas, vocês precisam agora saber a família, ver a família como um sistema. Como é a família como um sistema? Como é que nós vemos? Qual a estrutura de uma família? Como funciona? Então, tudo isso é dado no módulo 2. É um módulo assim que eu elaboro com muito carinho, porque eu trabalho com família assim há mais de 30 anos. Então, é o tempo todo, toda a minha advocacia foi em cima do sistema familiar. Então, é como quem diz, é uma experiência muito longa, a qual eu passo de forma minuciosa para meus alunos. O módulo 3, nós vamos trabalhar os procedimentos da mediação familiar. Esse módulo, ele é aquele módulo que a gente diz assim, são as regras de que forma fazer, qual o procedimento. Muitos estão na lei de mediação, não é isso? De mediação familiar, outros estão no Código Civil, e muitos outros procedimentos a gente vai adequando conforme a abordagem. Aí nós vamos utilizando desse ou daquele recurso. Então, nós vamos trabalhar os procedimentos, mas a gente ainda vai ver ele mais um pouquinho. No módulo 4, o trabalho é muito bonito, que é o poder das perguntas. A mediação familiar sistêmica trabalha muito com perguntas reflexivas, perguntas circulares, aquelas perguntas que trazem modificação, transformação, que a gente chama de perguntas transformadoras, porque você vai refletir e aí é que você vai ver se aquele lugar que você ocupa, se aquilo que está lhe ocorrendo, você tem como mudar em você. Porque se você muda, o outro muda também. É um dos princípios da teoria dos sistemas, nessa interdependência. Na hora que nós temos um outro olhar, se nós mudamos, o outro muda também, porque ele não está no mesmo lugar mais, nem eu também. Então, mudamos. Então, isso aí nós conseguimos com as perguntas reflexivas, circulares, com força transformadoras. E vem o módulo 5, que nós vamos trabalhar a mediação familiar em diversos contextos, como em divórcio, inventários, mediação com idosos, mediação com criança, vários contextos de mediação familiar, mediação intergeracional. E nesse mesmo módulo 5, a proporção que nós vamos estudando esses contextos, então temos aulas de práticas simuladas supervisionadas. Então, essas práticas simuladas, elas
tem um dia assim, a gente pode dar uma aula sobre os procedimentos de um divórcio, de uma mediação com divórcio, e depois fazermos a prática. Ou darmos a aula em um dia e fazer a prática no outro para termos mais tempo. Essa dinâmicazinha é toda combinada com o aluno. Nós combinamos com o aluno de que forma que fica. Entendeu? Então, essa é a estrutura do curso. São 5 módulos, num total de 120 horas. Então, o que é que nós vamos aprender no módulo 1? Olha aí, olha as teorias sistêmicas aí. O que é que nós vamos aprender? Claro, se nós vamos trabalhar com a mediação familiar sistêmica, que é uma prática, nós precisamos aprender quais são as teorias que fundamentam essas práticas. Ou senão, nós ficamos soltos, fazendo uma prática que você não encontra, entendeu? O suporte para aquela prática. Então, nós vamos ter 5 temas trabalhados no módulo 1, que é do pensamento cartesiano ao pensamento sistêmico. Nesse temazinho aí, eu boto ele porque eu gosto de trazer como era antes. Nós estávamos no pensamento cartesiano. E agora, vocês sabem, né? Tudo é sistêmico. A nossa visão está caminhando para o sistêmico. Mas eu sempre dou aquela espiada, aquela olhadinha. Como eram as práticas no pensamento cartesiano, e venho caminhando com vocês nessa transição do pensamento cartesiano ao pensamento sistêmico. E, ao chegar nessa transição, nós vamos chegar onde? Na origem da teoria geral dos sistemas, na origem do pensamento sistêmico, que começou com o quê? Teoria geral dos sistemas. Não significa que nós vamos sim, adentrar, aprofundar demais as teorias sistêmicas, mas nós vamos estudar o necessário que será aplicado na mediação. Nós não vamos extrapolar, nós vamos simplesmente tirar de toda essa teoria o que foi que eu levei para a mediação. Então, nós vamos estudar a teoria dos sistemas, onde nós conhecemos a complexidade, né? O princípio, o paradigma da complexidade. Depois, nós vamos ver um pouquinho da teoria cibernética de primeira ordem, que também reconheceu a complexidade dos sistemas, mas trouxe uma outra coisinha muito boa, né? Um outro paradigma, que foi a instabilidade. O mundo não está parado, não é estável. Nós estamos o tempo todo em processo de mudança e de transformação. Então, trouxe de novo, a gente vê a complexidade, mais a cibernética de primeira ordem, num segundo momento, acrescentou o pressuposto, o paradigma da instabilidade dos sistemas, que é justo que provoca os processos de mudança, de transformação nos sistemas familiares, e a gente precisa entender isso para entender as crises no sistema familiar e os ciclos e as mudanças do ciclo vital. Quando a gente terminar essa parte de complexidade e instabilidade, aí nós vamos trabalhar, estudar um pouco, aprender um pouco sobre a intersubjetividade. Muito importante na mediação. E isso chegou até nós com a teoria da cibernética de segunda ordem e a teoria da autopoese de Maturana. Vocês vejam bem, todo isso é como quem diz, é elementar. Os mediandos, eles chegam na mediação, cada um numa posição, cada um com uma percepção, cada um com um olhar de acordo
com seu, como é que se diz, com a sua estrutura, com o seu modo de ver estar na vida. Mas nós precisamos encontrar um consenso. Então, como que nós vamos encontrar um consenso? A gente vai encontrar um consenso co-criando uma nova realidade. Para mim, isso aqui dessa forma, doutora. Para mim, dessa forma. Agora podemos ver desta forma. Já não é mais nem preto, mas já não é mais nem branco. Já é agora, o off-white. Assim, nós criamos esse off-white. Então, nós criamos isso dentro de um espaço de intersubjetividade. O que é isso? A subjetividade de um mediando, a subjetividade do outro mediando, que co-criaram essa nova realidade. E nós só podemos co-criar novas realidades num espaço consensual de intersubjetividade. Não esqueçam disso, consensual de intersubjetividades. Porque se não for consensual e não for intersubjetivo, estamos de volta ao começo, cada qual com a sua posição. Então, nós unimos as subjetividades, se cruzam, viram a intersubjetividade, co-criando uma nova realidade. Isso na mediação, gente, é muito bonito, vermos isso acontecer. E depois nós vamos trabalhar o quê? Todas essas teorias, teoria geral do sistema, teoria da cibernética de primeira ordem, cibernética de segunda ordem, teoria da autopoese, que nós ainda vamos estudar, né? Que formam a epistemologia do pensamento sistêmico. Nós vamos estudar o quê? As implicações do pensamento sistêmico em contexto de mediação familiar. Aí é que nós vamos pegar todo esse aprendizado e aplicar na mediação. E, após isso, nós ainda teremos o estudo do profissional sistêmico. Quem é o profissional sistêmico? Qual o fazer do profissional sistêmico? Qual a postura do profissional sistêmico? Então, quando nós chegamos aqui no profissional sistêmico, aí nós encerramos o módulo 1, dando por conta de que toda a parte teórica do curso, a base que fundamenta a prática da mediação familiar, já foi trabalhada com vocês. E existe uma coisa assim, muito interessante com meus alunos, sempre, né, porque já são várias turmas que eu venho ministrando, e eles fazem essa pergunta, e como eu resolvi fazer a apresentação do curso, eu trouxe essa pergunta dos meus alunos para vocês. Para que estudar as teorias sistêmicas no curso de formação e mediação familiar sistêmica? Eu deixei a pergunta exatamente para depois que eu mostrei a estrutura do curso, porque vocês já estão aí agora, você que está me ouvindo agora, já tem uma noção dessa resposta. Essas perguntas eram feitas antes de eu, sempre são feitas, antes de eu fazer a apresentação do curso. Mas, apresentando o curso, vocês já viram que toda prática tem que ter uma fundamentação teórica. Então, e a nossa fundamentação teórica são as teorias do sistema, porque são as teorias do sistema que formam a epistemologia sistêmica. A epistemologia é o pensamento sistêmico. Então, essa pergunta, vocês já estão agora, entendeu? Com ela bem aberta na mente de vocês. Mas, mesmo assim,
eu trouxe um pouquinho, já que eu queria também, dentro desta apresentação do curso, mostrar para vocês, assim, um pouco só da minha dinâmica de trabalho, de como serão as aulas, eu aí pensei, eu vou dar algumas dicas de como que a gente vai desenvolvendo o raciocínio sistêmico. Então, vocês já viram que as teorias todas nós vamos trazer para a mediação. Então, eu trouxe aqui um exemplo do princípio do pressuposto da complexidade, né? Visão sistêmica de uma situação-problema, com o olhar na complexidade. Olhe que eu não estou aqui com a tela aberta ainda, nem com o olhar na instabilidade e nem com o olhar na intersubjetividade, né? Que já foi a segunda cibernética. Eu só estou dando um exemplo para vocês sentirem de que forma que nós vamos caminhar com a aula. Então, dada uma situação, problema, trazida pelos mediados, nós, profissionais sistêmicos, o que vamos fazer? Vamos ver sistemas. Nós não vamos olhar para um e para o outro. Nós vamos olhar que aqui é um sistema, ver sistemas e subsistema. Por quê? Porque essa pessoa que está aqui, que é pai, ele faz parte de quê? Do sistema parental. Ah, mas ao mesmo tempo ele é o marido dela. Então, ele também faz parte do sistema conjugal. Ah, mas ele também é filho. E os meninos também têm avós. Ah, então é uma família extensa. A gente começa a olhar para as interrelações. Ao invés de ficar olhando para a história do indivíduo, quais as interrelações? Eu não disse a vocês o foco da mediação familiar sistêmica é as interrelações, é o contexto interrelacional. Então, nós estamos sempre ampliando o foco, sempre contextualizando. Mas contextualizando é o quê? Contextualizar dentro do sistema relacional. Qual o lugar que cada um ocupa no conflito? Qual a influência, qual a corresponsabilidade no conflito? Olhe as perguntas reflexivas. Lembram do módulo que eu falei? Que nós vamos trabalhar perguntas? Então, é através destas perguntas que nós vamos abrindo esse caminho, abrindo este foco. E abrindo foco, o que é que nós vamos ver? Reconhecer as interações e interrelacionamentos que sustentam o conflito. Quais interações? Quem tem interesse no conflito? Quem está por trás dele? Aí nós vamos trabalhando. E de que forma é que eu me relaciono? Muitas vezes, o conflito está na forma de comunicação. Olha aqui embaixo. Identificar o padrão de funcionamento e comunicação na família. Muitas vezes nem existe conflito. Existe o quê? Uma comunicação difícil. Às vezes, um pouco violenta. Às vezes, uma comunicação que desqualifica. Aí é que vai gerar o descontentamento e o conflito. Olhando para a comunicação, resolve a parte conflitante. Então, olha como eu estou abrindo, eu não estou só olhando o fato em si, como esses membros interagem. Também podemos investigar o que os mediados trazem do seu passado que está influenciando no conflito no presente. Qual é a sua história de vida? O que já viveu, o que já passou, principalmente com famílias reconstituídas, principalmente com famílias que viveram violência quando na época de solteiro, com pais violentos. Então, precisamos fazer uma linha do tempo desse casal para a gente ver
que muitas vezes é um incômodo, uma situação do passado que está se refletindo no presente. Às vezes, é uma lealdade ao pai, uma lealdade à mãe, à avó, à avô. Não sabemos. Por isso que eu digo, aquela petição que nós trocamos nome, não tem nada disso. Nós precisamos olhar a quem é que nós estamos naquele momento sendo fiéis, sendo leais, e que está trazendo aquele conflito. E um outro olhar também para a retroalimentação, a causalidade circular e retroalimentação. O que é isso? Ah, doutora, eu só faço isso? Ah, não, eu só brigo porque ela me diz isso. Eu digo a ele porque ele me grita. Olha para aí, entendeu? Quem é que está alimentando quem? Eu falo alto porque ele não faz o que eu mando. Eu não faço o que ela manda, doutora, porque ela me grita, porque ela fala alto. Olha que retroalimentação. Então, a gente precisa trabalhar isso, mediante tomar esta consciência. E daí, com toda certeza, eles vão começar a observar a maneira que se comunica, a maneira que a família funciona, essa dinâmica familiar pode transformar o que era conflito numa relação saudável. Isso, gente, é só um exemplo de uma pequena análise que eu fiz bem rápida, porque isso é só a apresentação de um curso, mas que eu queria também deixar já para vocês, assim, mais ou menos, como nós vamos trabalhar e conduzir o curso. Tem outra coisa também que nós podemos ver, dado uma situação, problema familiar, a rede de pertinência, as redes sociais. Quantas vezes o conflito está sendo influenciado, está sendo, não é nem influenciado, potencializado é a palavra, está sendo potencializado por amigos, colegas de trabalho, vizinhos, entendeu? As redes sociais. Então, para vocês já viram quantas coisas nós observamos na hora que nós ampliamos o foco da narrativa? Isso é que é a beleza da mediação familiar sistêmica. É porque não ficamos presos naquela narrativa, na posição, entendeu? Na percepção. Nós abrimos para cocriar uma relação saudável. Então, não vou passar adiante com outros pressupostos, porque, como eu disse, era somente um exemplo para que vocês possam já ir tomando uma ideia de como será o nosso curso. E o nosso curso é todo vivencial. Vocês podem também trazer alguns casos que conheça, eu já conheço até muitos, e nós vamos trabalhando, vivenciando esses casos. Não são exemplos de livro, gente. Exemplos da vida, da nossa vida. E então, ali nós encerramos o módulo 1, vocês viram, né? Com o profissional sistêmico, voltando aqui, olha, porque estudar as teorias sistêmicas, eu dei o exemplo e encerramos o módulo 1. Então, vamos ver agora a família como um sistema. No módulo 2, nós vamos desenvolver habilidades e conhecimentos sobre o sistema familiar. Aí sim, é o nosso sistema. Aí é olhar para mim, para o meu sistema familiar primeiro, para depois olhar para o sistema familiar dos mediandos. É um módulo muito bonito. Vocês já estão sentindo como eu sou apaixonada pelo módulo do sistema familiar e também por essa ligação
por essa comunicação, que vocês não estão vendo isso na figura, porque isso aí já é assunto da aula, né? A comunicação e as interações entre o sistema conjugal, o sistema filial, o sistema parental, o sistema fraternal, a família, como é que se diz? O sistema completo, a família de origem, essas comunicações, essas interações, é isso que nós vamos estudar. Como que esses sistemas interagem? Quem faz parte de cada sistema? E qual o papel de cada um nesse sistema? O sistema conjugal, quem faz parte? Ah, claro, o pai e a mãe, tá? O casal, o pai e a mãe? Não, o pai e a mãe estão no sistema parental. Ah, não, o casal. Ah, o casal está no sistema conjugal. Mas vou dar só um exemplozinho bem leve. Vocês não já viram por aí, em alguma situação, filho ou filha lá dentro do sistema conjugal, ocupando o lugar ou do pai ou da mãe? Então, isso causa conflitos, desordem no sistema familiar. E então, quando se vem a narrativa, tudo isso nós vamos abrir para analisar. Aqui eu só botei a figura pura, porque isso aí é um módulo grande, é um módulo bonito, é onde nós aprendemos sobre nós, sobre nossa família. E é onde também nós podemos ajudar a transformar relações conflituosas em relações saudáveis. Então, vocês não podem perder uma aula deste módulo. E então, vamos conhecer este módulo por dentro. O que é que tem neste módulo por dentro? Nós vamos estudar o quê? A estrutura familiar. Aí nós vamos estudar o que é uma estrutura familiar. A família como um sistema é a primeira aula. Depois vem a estrutura familiar. Depois nós entramos no subsistema conjugal, estudamos o subsistema parental, o subsistema fraternal, e depois uma aula só sobre hierarquias e fronteiras. O que seriam essas fronteiras? O respeito a cada limite de subsistema desse. Quem está no subsistema conjugal, entendeu? Quem está no parental, as suas funções. Então, nós vamos estudar cada um, como se relaciona e uma coisa chamada fronteiras. Subsistema que não tem fronteiras, a família está o quê? Embaralhada, que chama embaçamada, está todo mundo misturado. Ninguém sabe quem é pai, quem é mãe, quem é filho, porque o filho está mandando no pai, está mandando na mãe. Entendeu? Então, nós vamos estudar isso porque muitas vezes também o conflito nós podemos encontrar neste módulo e podemos sim trabalhar essa família numa mediação para que eles possam co-construir relações saudáveis e de respeito mútuo. Isso é o nosso módulo 2. E ainda nesse módulo 2 tem uma perguntinha que eu gosto de fazer. Aqui, ó. Como trabalhar com famílias se não conhecemos a nossa própria família? Então, vocês já viram que, por esta pergunta, nós vamos trabalhar a nossa própria família. Então, cada um vai crescer muito. É um curso que traz um processo de mudança e transformação muito grande, um crescimento pessoal e profissional, para mim e para os alunos. A cada turma que eu ministro, eu cresço, eu mudo,
E eu agradeço aos meus alunos pelo quanto que nós crescemos juntos. Eu agradeço. E vamos aqui ver dentro ainda desse módulo família, que vocês já viram que parece que do módulo de família eu não vou sair, porque é como quem diz assim, não há como ser um bom mediador familiar, um expert em mediação familiar, se não entender de família. Então, por isso que eu digo que é um módulo muito importante, porque você precisa entender de família. Então, o curso conduz os alunos a reflexões acerca do seu próprio sistema familiar, sobre si mesmo e suas demandas. Também conduz os alunos a compreender o quanto as crenças, os valores, lealdades, alianças e as formas de interação e comunicação na família, que eu já falei antes, influenciam na tomada de decisões e no modo como os relacionamentos com o nosso sistema familiar e com os outros sistemas do qual fazemos parte. Quando nós trabalhamos com sistema, nós temos que olhar o nosso sistema familiar e também nós não vivemos enclausurados dentro de uma família. Nós temos vizinhos, colegas de trabalho, amigos, parentes afins, parentes colaterais. Então, todo este conjunto é preciso ser visto e olhado quando nós estamos trabalhando com a mediação familiar sistêmica. Porque se ficarmos presos na história, na narrativa, nós vamos ficar presos na percepção de um e na percepção do outro. E não vamos sair do lugar. É preciso saber este modo de ver está na vida desse mediado. Tem bases aonde ele está vinculado à família de origem, ou é porque é minha avó, é porque é meu avô, né? Então, não é uma coisa simples, tanto que diz, né? Complexidade. Mas não é difícil quando a gente aprende, é muito fácil. É só olhar para a complexidade das interrelações. Olha a figura que está aí, essa complexidade, o indivíduo e várias interações. Não estamos só no mundo. Então, esse é o nosso módulo 2. Daí, nós terminando o módulo 2, nós vamos para onde? Para o módulo 3, os procedimentos da mediação familiar. Aí sim, aquele módulo que eu falei para vocês, que muito tem bases na teoria, no Código Civil, e também tem bases na lei da mediação familiar. Tem base tanto no Código Civil, na mediação familiar, e alguns procedimentos vêm do nosso olhar de cada abordagem. Então, eu trouxe aqui somente um único slide para dizer a vocês assim, o que é que nós vamos aprender neste módulo. Como eu não podia deixar de botar bem grandinho aqui, eu botei logo aqui essas notas de 100, que é de R$ 100, que é para vocês saberem que nesse módulo nós vamos aprender os custos da mediação e também a nossa remuneração, né? Quanto mais expert, quanto mais especialista, mais sua hora é mais cara, né? Então, o valor da nossa hora tem a ver com o serviço que nós temos para prestar, com a entrega que nós temos a fazer. Então, não é só pensar, não, porque diz que mediação, a hora está custando tanto, está custando tanto. Não importa, cada mediador
tem a média de sua hora de acordo com o valor do seu trabalho. Então, é aqui nesse módulo que nós vamos estudar isso. Vamos estudar também a abertura da mediação, né? Declaração de abertura pelo mediador, estudar pré-mediação, termo de compromisso, proposta de honorários de serviços, os princípios da mediação, estudar as sessões, sessão conjunta com a narrativa das partes, os dois juntos, sessões individuais, somente mediadores, advogados e mediandos, né? O encerramento da mediação, como se dá, a pauta de negociação. Vocês vão aprender a elaborar uma pauta de negociação para não ficar perdido negociando. Tem horas que uma negociação pode ser casada. Isso aqui, negociando isso aqui vem acoplado. E outras horas, não. Nós temos que ir negociando cada item e sempre começando pelo que gere menor conflito. Porque se a gente começa pelo item de maior conflito, o que é que vai ocorrer? A mediação já começa com um pico de litigiosidade muito grande. Aí a gente vai pelo caminho onde eles concordam. Nós só vamos ver como é que eles querem aquilo, mas eles não estão brigando um com o outro por aquilo. E aí a gente tem essa que chama-se a construção da pauta de negociação. Também nesse módulo, nós vamos ver um pouquinho dos aspectos jurídicos da mediação. O que nos traz a lei de mediação? O que nos traz o Código Civil? E aí nós vamos trabalhando, entendeu? É um módulo muito bacana, porque depois que você aprende a fundamentação da prática da mediação sistêmica, depois que você passa muito tempo se deliciando e aprendendo família, se transformando e transformando, se curando para curar, cuidando de si para cuidar do outro. Quando você já está pronto para isso, chega às suas mãos, agora, como fazer isso? Qual procedimento? Entendeu? Então, você aí já está na leveza. Você já está dominando a mediação familiar. Então, é um módulo muito bacana também, muito importante. E o módulo 4, maravilhoso, que é o poder das perguntas. O poder das perguntas é tudo, é a intervenção mais importante da mediação familiar. São as perguntas. E aí vocês vão aprender perguntas dos profissionais que estão na posição de saber. Perguntas dos profissionais que estão na posição de não saber. Nós, mediadores sistêmicos, profissionais sistêmicos, estamos sempre numa posição de não saber. Mas eu não posso agora conversar e explicar a vocês o que é estar nesse lugar. Mas daqui a pouco a aula chega. E quando a aula chegar, não se preocupem, que eu vou dizer nos mínimos detalhes, vocês vão se apaixonar e, com toda certeza, vocês vão aprender a ocupar este lugar na vida. Sair da posição de eu sei, quem está na posição do eu sei, termina indo para o julgamento. Aí você vai para a posição do que eu não sei, porque aí sim aparece a curiosidade genuína de querer saber. Agora eu quero saber. Eu não sei. Entendeu? Então, essas perguntas é um módulo lindo que vai ajudar vocês a vivenciar processos de transformação e mudança. É este olhar através da pergunta reflexiva e, ao refletir, as tomadas, as ações. Entendeu? Então, tenham certeza que vocês não serão o mesmo
depois desse módulo. Na vida, gente, não é na mediação. Não existe a pessoa, eu agora sou mediador sistêmico, vou perguntar isso. Agora eu não sou mediador sistêmico, eu sou um advogado, eu vou fazer aquilo. Não. O pensamento sistêmico nos implica, é uma maneira da gente ser e estar na vida. Então, se você assume a epistemologia sistêmica, você vai ter um comportamento, você vai ter uma maneira de estar no mundo e na vida, de um olhar sistêmico para todos os contextos de sua vida. Se você está na advocacia, você vai fazer uma advocacia sistêmica. Se você está na pedagogia, você vai fazer uma pedagogia sistêmica. Se você está na mediação, você vai fazer uma mediação sistêmica. Porque é uma maneira de estar e ver a vida. Não existe você ser uma hora e outra hora não ser. Essa é a beleza de trabalhar com a epistemologia sistêmica. E então nós vemos agora o módulo 5, que é a mediação em diversos contextos familiares e também mediações simuladas. Nesse módulo, eu falei para vocês, logo lá no começo, nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar com diversos contextos de mediação, mediação com divórcio, divórcio com bens, sem bens, com criança, sem criança, com família reconstituída com filhos, famílias reconstituídas sem filhos, aqueles os meus, os seus e os nossos. Aí nós vamos trabalhar mediação com idoso, que é uma mediação que nós encontramos muito. A mediação intergeracional de pais e filhos, muito bacana também. Trabalhar mediação com alienação parental em nível leve, início de moderado, porque se já estiver grave, já aí precisa de provas, já não é mais no âmbito da mediação. Convivência é a mesma coisa, como é que se diz assim? Pensão alimentícia, regras de convivência, responsabilidade parental, tudo isso na mediação. E para cada modo que a gente for estudando, sempre terão mediações simuladas. Nesse módulo, vocês já estarão aplicando todo esse conhecimento que eu acabei de falar. Todo este conhecimento. Vocês já estão aplicando as teorias sistêmicas, porque você está na prática, sua prática tem fundamento lá na teoria sistêmica. Você está já utilizando todo o conhecimento do sistema familiar, tudo do sistema familiar. Vocês já estão utilizando os procedimentos da mediação e também as perguntas para que você possa ir tirando os mediados de suas posições, de seus lugares que eles sentem, como quem diz, de força, de segurança, para que possa legitimar a narrativa do outro. Isso é muito importante na mediação. Você ouvir a narrativa do outro e legitimar. O outro ouvir a sua narrativa e legitimar. Porque se nós julgamos o outro também vai nos julgar. E aí vamos para aquele passado que eu falei assim, do pensamento cartesiano para o sistêmico, aí nós vamos para o certo e o errado. Mas nós, na mediação, não estamos trabalhando com certo e errado, com lícito e ilícito. Estamos trabalhando com o quê, gente? Com corresponsabilidade. Então, nós vamos ver a minha visão de mundo, a visão do outro, legitimar a visão do outro
legitimar a minha visão. E agora vamos conversar? A mediação, na realidade, é como se fosse diálogos transformadores, conversas transformadoras. E é muito bonito. Nessa fase, já é a fase mais de prática. Nós já estaremos na fase dos simulados. Então, o que você mais vai aprender com o curso? O que você vai aprender com esse curso? Além de que habilidades você vai aprender nesse curso? Além da teoria. A teoria, os módulos teóricos, você já viu. Além da teoria, o que mais você vai aprender neste curso? Então, você vai desenvolver habilidades e conhecimentos para uma postura sistêmica na gestão dos conflitos familiares. Trabalhar e desenvolver o seu autoconhecimento e suas potencialidades para novas formas de ser e atuar na vida pessoal e profissional. Mas olha que lindo, gente. Trabalhar e desenvolver o seu autoconhecimento e suas potencialidades para novas formas de ser e atuar na vida pessoal e profissional. Ampliar o seu olhar sobre as dinâmicas sistêmicas que estão por trás dos conflitos familiares e trabalhá-las com um viés transformativo e humanizado. Gente, eu chego a me emocionar. É muito lindo esse curso. É muito lindo este curso. Foi um curso que eu desenvolvi com muito carinho. Eu desenvolvi ele aprendendo, mudando, me transformando e vendo a capacidade que nós temos de pensar, refletir e mudar. Então, vamos seguindo. Vamos que ainda tem curso. Então, o sucesso profissional que você almeja, o sucesso profissional que vocês almejam, começa aqui. Está errado aqui, gente. Peço desculpa por esse plural. O sucesso profissional que você almeja começa aqui. Não existe esse M. Peço desculpa. Já está gravado. Então, começa como? Como é que vai começar o sucesso profissional? Como que vai começar esse sucesso profissional de vocês? Assistindo às aulas online, tanto aulas pré-gravadas, como eu estou aqui gravando essa para vocês, né, para vocês verem a metodologia, como as aulas telepresenciais, eu estarei com vocês diretamente perguntando, eu respondendo, criando situações, discutindo ao vivo pela plataforma Zoom, anotar dúvidas e questionamentos para discussão nas aulas expositivas e interativas, realizadas com metodologia bastante didática. Anote, questione, porque quando eu estiver em sala de aula, é aquela hora que a gente vai o quê? Não é como quem diz, é que nós vamos aprender, crescer, porque da dúvida de vocês é interessante, quem cresce sou eu. Muito obrigada, meus alunos, porque vocês vão me levar para um raciocínio. As aulas são sempre um convite aos alunos à reflexão. Eu não ministro uma aula que não leve vocês a pensar, a refletir, visando a mudança de paradigma diante dos conflitos familiares. Essa maneira de ver o conflito familiar, de que o problema é ele, o problema é ela, o caso é o meu filho. Vamos olhar para o sistema familiar? E também esse sucesso faz parte também desse sucesso participar das oficinas de
práticas de mediação simuladas, com a metodologia do atendimento sistêmico que eu criei. Participar das oficinas de práticas de mediações simuladas. Então, o sucesso profissional que você almeja começa exatamente aqui. Mais uma vez, peço desculpa pelo erro ortográfico. E então, leve o material do curso para qualquer lugar e estude onde quiser. Leve o material do curso para qualquer lugar e estude onde quiser. Olha que maravilha! Vocês podem estar viajando, pode estar de férias, pode estar em viagem de trabalho. Saiu do trabalho, chegou no hotel, vou estudar um pouco. E olha aí o nosso material de estudo. Aulas expositivas interativas, aulas gravadas, exibição de slides, questionamentos reflexivos, vídeos, textos temáticos para leitura, oficina práticas simuladas, glossário sistêmico, uma vasta bibliografia, e-book, e além de livros e textos disponíveis para os alunos em PDF. Todos os livros que eu tenho em PDF e que trata dos temas que eu trabalho, eu disponibilizo para o aluno, e ele pode levar para estudar a hora que quiser, aonde quiser. Isso, gente, é muito bom e torna o curso bastante leve, um grande aprendizado. E como a família é o nosso prato principal, todos nós nascemos e morremos em uma família. Então, o que não vai faltar para vocês é família para vocês treinar. É caso de família para que vocês façam simulados, porque nós estamos dentro de uma família, todos nós. Então, nós vamos começar trabalhando as nossas famílias, aí depois a gente já começa a ter um olhar para do colega, do vizinho, e assim nós vamos trabalhando e adquirindo essa capacidade de desenvolver esse processo, essa mediação, sem nada de um estudo decorado, sem regras. Nós vamos simplesmente interiorizando, aprendendo com a gente mesmo, com a nossa família, da forma como eu vejo e como eu via, como a minha família vê, como o meu pai vê. E é isso, é essa a beleza. É porque, na realidade, nós estamos dentro da família, já são temas para vários simulados, com você mesmo, na sua própria reflexão. Não precisa estar fazendo mediação, precisa estar refletindo sobre. Então, que bacana, leve o material do curso para qualquer lugar e estude onde quiser. Muito bom. Então, e não parou por aí. Você também vai ganhar aulas gravadas, 10 aulas telepresenciais ao vivo, 5 oficinas práticas simuladas supervisionadas, telepresenciais ao vivo. Olha que coisa bacana! O certificado de conclusão do curso de formação é reconhecido pelo MEC. Você sabe, conteúdo é muito bom, mas ter um reconhecimento de um curso pelo MEC é melhor ainda. Acesso ilimitado às aulas e a todo o material do curso por 90 dias após o término do curso. Após o término do curso. Tem durante todo o curso e ainda fica por mais 90 dias para aqueles que quiserem ainda dar mais, fazer alguma anotação. Mas a essas alturas, gente, vocês já estão trabalhando
já estão ganhando bem, já estão tão envolvidos com mediações que não vai dar nem tempo de ficar revisando aulas. Vocês já estão em outros cursos, entendeu? Vocês já estão se aprimorando mais. E também, ao final do curso, teremos algumas aulas bônus. Não só ao final, durante o curso, eu estou sempre fazendo aulas bônus. Que nem eu parei assim, disse, vou mostrar como é a aula. E tem horas que eu pego um tema que tem, assim, os alunos têm um interesse, eu aí preparo uma aula bônus para vocês. Então, não deixem de fazer o curso. A hora é agora. Então, para quem é o curso de formação? Quando quem tem interesse, quem pode fazer esse curso? Ora, eu já tinha dito aqui antes para vocês, né? Todos os profissionais graduados de qualquer área do conhecimento, estudantes universitários com interesse no campo de gestão de conflitos, pessoas que têm interesse no estudo do pensamento sistêmico. São tantas pessoas, gente, consteladores, que têm interesse em estudar o pensamento sistêmico. Profissionais de diferentes áreas de atuações, tais como administradores, gestores, advogados, mediadores, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, terapeutas, consteladores, economistas, ouvidores, coordenadores de equipes, entre outros, conselheiros, entre outros. Gente, o pensamento sistêmico é para ser usado em qualquer contexto. Não precisa ser em contexto de mediação, não precisa ser só em contexto de terapia, pode ser em contexto escolar. Olha os pedagogos aí, olha os diretores de escola, entendeu? Eu já tive duas alunas, diretoras de escolas, que foram fazer o curso de pensamento sistêmico, de mediação sistêmica, para trabalhar na escola. E estão trabalhando até hoje nessa linha. Então, aqui eu digo a vocês, esse curso é um curso de excelência. Este é um curso de excelência. Vejam bem, eu vou dizer com calma, item por item, o diferencial deste curso. Por isto que eu denomino como um curso de excelência. Este curso é o único curso de mediação familiar registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no INPI. É o único no Brasil. Único curso de mediação familiar com bases no pensamento sistêmico. É um curso que tem uma agenda de mini-cursos, jornadas, seminários e workshops temáticos. Trabalha com ampliação da visão sistêmica na resolução de conflitos. Trabalha o self do mediador, ampliação da autoconsciência e crescimento pessoal. Eu dou muita importância ao self do mediador, ao trabalho com o mediador. Tanto que eu desenvolvi um projeto que funciona até hoje, que chama Cuidando do Mediador. Cuidar de quem cuida, né? Então, cuidando do mediador. Aulas pré-gravadas e aulas telepresenciais ao vivo, interativas e didáticas. Eu tenho uma vasta experiência em ensino. Eu, como está aqui, professora com mais de 30 anos de experiência, e asseguro a vocês que cada dia que passa, eu sempre produzo material que seja para o aluno. Eu sempre, vocês verem como são os slides, com pequenos textos, que é para prender a atenção do aluno. O professor ministra o curso para o aluno.
e não para si próprio. Então, eu estou sempre preocupada em trazer material interativo, com aulas bastante didáticas, porque a aula, gente, é do aluno. Gravação das aulas para o aluno assistir no seu melhor momento, em qualquer lugar. Mais de 1.000 alunos já foram matriculados neste curso. Aulas práticas de mediação simuladas com supervisão. Curso com certificação reconhecida pelo MEC, com uma carga horária de 120 horas. Então, vocês vejam, único curso que que é registrado no INPI. O único curso único curso de mediação familiar, registrado no INPI. Único curso de mediação familiar com bases no pensamento sistêmico. E também tem a certificação reconhecida pelo MEC, e uma carga horária de 120 horas. Com certeza, este é um curso de excelência. Então, nossas atividades complementares, elas são opcionais. Eu produzo muitos minicursos, jornadas, seminários, workshops, o MIT sistêmico, mas isso tudo está fora das 120 horas. São 120 horas, mas tudo isso que vocês forem acumulando, né? Que vocês forem fazendo e ampliando o conhecimento, porque o objetivo das atividades opcionais é ampliar o conhecimento. E então, eu aqui digo a vocês aqui uma coisa, olha. Venha aprender com quem faz a diferença. Aprenda com quem faz a diferença. O curso de mediação familiar sistêmica é o único curso de mediação familiar do Brasil, com o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o único com base no pensamento sistêmico e o que tem certificação também reconhecida pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Então, venha aprender comigo, venha aprender com quem faz a diferença. Isso é um grande curso, gente. Aqui eu deixo aqui para vocês um pouco de mim. Aqui eu deixo um pouco de mim. A idealização deste curso é uma celebração de amor. Amor pelo ensino, amor pelos meus alunos, amor por esta troca de conhecimentos, amor por esta partilha de experiências. Amor é o que me move. É para além da mediação. Ensinar para mim é uma missão, um propósito de vida. Eu ensino com amor e por amor. Eu ensino com amor e por amor. Amor pelo ensino, amor pelos meus alunos, amor por esta troca de conhecimento e experiência. Gente, isso é grandioso. O quanto eu aprendo, o quanto meus alunos me ensinam. Obrigada, 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 meus alunos. Aceitem a minha gratidão. E aqui, sejam bem-vindos ao curso de formação em mediação familiar sistêmica. Sejam bem-vindas ao curso de mediação, de formação em mediação familiar sistêmica. Nossa jornada de cura, transformação, crescimento pessoal e profissional começa agora. Não perca tempo. Inscreva-se no curso e se permita
viver essa mudança, essa experiência transformadora. Venha comigo, junte-se a nós, juntos, juntas, vamos fazer a diferença. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão, meu Deus, por todo o conhecimento que eu recebo do universo. Gratidão, meu Deus, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês esses conhecimentos. Gratidão, meu Deus, por poder transformar vidas. Gratidão, gratidão, gratidão. Pronto. Aqui eu finalizo a apresentação do curso, que eu espero que vocês tenham gostado da estrutura do curso e também tive a oportunidade de, nessa apresentação do curso, vocês verem mais ou menos como é o meu estilo em sala de aula. Então, eu vou agora aguardar todos vocês para a nossa próxima aula, que será no dia 26, inclusive, dia 26. Vou aguardar vocês na nossa próxima aula, que será dia 26 de outubro. A nossa próxima aula será no dia 26 de outubro. E, em qualquer oportunidade, eu posso estar gravando algum material para vocês e deixar na plataforma. Tá certo? Gratidão e muito obrigada pela atenção.